Você não é preguiçoso. Você apenas está fazendo as associações erradas para as tarefas. Ontem nós vimos o 15, né? O capítulo 15, só que o 14 ficou para trás, aí a gente está voltamos hoje aí. E esse estudo de hoje, né? Marcos 14, foi bem uns fatos, né, que ocorreram antes da crucificação de Jesus, né? E eles nos ensinam valiosas lições, né? E oferece bastante orientação para a gente, né? Nossa jornada de fé. Então, primeiro aí, tá em Marcos 14, de 1 a 9, fala do derramamento do perfume. Que nessa passagem, uma mulher, ela derrama um precioso perfume sobre a cabeça de Jesus, em um ato de amor, de adoração. E essa mulher, ela era a irmã de Lázaro, Maria. Lembra aquela que ficou aos pés de Jesus? Quando Jesus ia na casa dela, que a Marta estava lá fazendo os afazeres, né? E Maria estava ali aos pés de Jesus. É essa mulher aí que derramou. Bom dia, seu Antônio. Bem-vindo. Bom dia. Então, essa mulher, ela derrama um precioso perfume sobre a cabeça de Jesus, né? Um ato de amor, de adoração. E apesar das críticas, né, dos que estavam ali, Jesus elogia esse gesto. Né? Jesus fala que... Deixa eu voltar lá no 14. Nós estamos lendo o capítulo 14 hoje, São Antônio. Ontem nós vimos o 15, mas a gente retornamos aqui porque Mayara não pulou, né, no dia que eu não estava. Então, aqui, ó, uma certa mulher, né, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então, os presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, né? Por que ela desperdiça esse perfume? Ele poderia ser vendido, né, por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam, né, por esse gesto, né? Mas Jesus, né, olha só, apesar das críticas, né, deles, Jesus elogia o gesto da mulher, né? E ele falou: deixa-na em paz, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. E ela fez o que pôde, derramou o melhor perfume em meu corpo, né? Antecipadamente, preparando para o sepultamento. Então a gente vê aqui, né, que ela ofereceu o melhor, né? Ela ofereceu um perfume caro. Ela preparou o corpo de Cristo, né, para o sepultamento. Então Jesus falou aqui, ó, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, olha só que lindo, né? O que nós fazemos para Jesus, né? Quando oferecemos a Deus o nosso melhor, seja, né, em qualquer serviço, ou até mesmo no uso dos nossos talentos, né? Quando a gente demonstra o nosso amor por Jesus, né? Demonstra a nossa gratidão por Ele em todos os aspectos das nossas vidas, isso pode não ser lembrado agora, né? Pode não ser visto hoje, mas vai ser lembrado na eternidade. Assim como essa mulher aqui, ó. Ela derramou, ela colocou o que ela tinha de melhor, né? Ela presenteou Jesus, né? Com esse perfume caríssimo. 300 denários era muito dinheiro na época. Vamos se dizer que não era nem 300 reais no dia de hoje, não. Depois a gente pesquisa aí para ver quanto que era 300 denários. Mas eu acho que
era praticamente, era um denário, era um dia de trabalho, né? Então era muito dinheiro. Então, assim, Jesus elogia o gesto dela, né? E a reflexão aí nesses versículos aí é que devemos oferecer a Deus também o nosso melhor, né? Seja em nossas ofertas financeiras, nossos serviços, né? Aos outros, ao uso dos nossos talentos, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, né? Expressar nosso amor, nossa gratidão por Ele em todos os aspectos das nossas vidas. E a gente vê aí que isso aí será lembrado, né? Será lembrado como um memorial, né? Assim como Jesus falou, né? Que ela seria lembrada, nós também seremos, né? Então aqui a unção foi a unção de Jesus em Betânia. Então nesse trecho, né? Essa mulher provavelmente, como eu falei, né? Ela era Maria, a irmã de Lázaro, e ela unge Jesus com esse perfume precioso, né? Jesus, apesar das críticas, Jesus defende ela, reconhecendo a sua ação com um gesto de amor, né, de devoção. E assim como essa mulher, nós devemos ser generosos, né, em expressar o nosso amor, a nossa devoção a Jesus. Nós devemos estar dispostos a oferecer o nosso melhor, né, seja nos recursos materiais ou em atitudes também, né, em serviço, nos colocando sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse versículo? Sobre esse versículo, acho que não, mas depois no fim, tem um mapinha aqui numa Bíblia aqui de estudo, aí depois eu compartilho. Mas acho que eu deixo pro final, falar, continua aí, depois eu mostro o mapinha, porque aqui mostra, é mais a parte final aqui do capítulo. Certo, então vamos lá para o 2, a última ceia do Senhor, né? Então Jesus ele celebrou a Páscoa, né, com seus discípulos e ele institui a ceia do Senhor, simbolizando o seu corpo e seu sangue, né? Então essa ceia, né, através da ceia do Senhor, nós somos lembrados do sacrifício de Jesus, né, por nós e da comunhão que temos com ele. Então nós devemos participar, né, desse memorial com o coração agradecido, né? Examinando a nós mesmos e renovando o nosso compromisso de seguir a Jesus em obediência e em amor. E às vezes a gente acha que a gente não é digno, né, da ceia, né? De vez em quando mesmo, quando a gente vai tomar a ceia, né, aí o pastor pergunta, se alguém não se acha, né, que está digno, aí se examine a si mesmo, tal, tal. Tem gente que não vá, né? Tem gente que não vai tomar a ceia, fica sentado no banco. Mas é nessa ceia, né, que a gente deve realmente é, é, reconhecer, né, que somos pecadores, reconhecer que estamos ali para poder celebrar, né, com Jesus, né, compartilhar, tomar, né, o vinho, o pão, comer o pão e o vinho que representa o sangue de Jesus, né, o corpo e o sangue dele, e lembrar desse símbolo de sacrifício que ele fez, né, o sacrifício redentor de Jesus. Então, nessa passagem aí, Jesus ele celebra a Páscoa com seus discípulos e ele institui a ceia do Senhor. E nós devemos participar da ceia do Senhor com reverência, com gratidão, né? Lembrando do sacrifício de Jesus em nosso favor. Nós devemos buscar também a comunhão com Deus e uns com os outros também, reconhecendo a importância da união, né? Na família da fé. Então a gente vê aí como é importante a gente participar da ceia. Como é importante a gente relembrar o sacrifício de Jesus. É nesse momento aí que você come, né? O pão que representa o corpo, bebe o vinho que representa o sangue, que passa aquele filme ali na sua cabeça ali, ó. E você relembra todo esse sacrifício que Jesus fez por mim, fez por você, né? Na cruz do Calvário. E que lá ele cravou todos os nossos pecados, né?
falando está consumado, está consumado. Então ele pagou um alto preço, né, com o sangue precioso dele na cruz do Calvário. Então nós somos livres, né, para adorar, para buscar Deus, né? E a gente vê que esse é um momento precioso de um momento, né, precioso para a gente poder celebrar com Jesus, né, a ceia do Senhor. Então é um momento de celebração. Alguém quer comentar sobre a ceia? Vou aproveitar, já que tá falando da ceia, vou compartilhar aqui rapidinho uma imagem. Deixa eu só ver se vai dar certo, que eu não sei, acho que tá aparecendo para vocês uma imagem? Uhum, tá. Ó, que aqui, Parou agora de peraí, apresentar. saí, né? Deixa eu voltar. Então, assim, aqui fala sobre a última ceia, como a gente falou da ceia, acho que é bacana. Então, assim, desde dessa última refeição, né, da ceia que teve lá com Jesus, os seus discípulos, eles atravessaram o Vale do Cedron. Então é legal só pra gente visualizar, né, pra gente, acho que fica bacana. E eles entraram em um jardim chamado Getsemane, então a gente consegue ver aqui, ó, nessa linha laranja, ó, onde é esse vale. Lá em cima tem o jardim, né, do Getsemane, que significa lagar de azeite. E é onde muitas vezes passavam o tempo ao visitarem Jerusalém. E é legal só para a gente ver, né, onde era cada coisa. Tem ali o templo, um pouquinho ali mais para a esquerda, tem ali o palácio, né, de onde era o palácio de Herodes. Bom, enfim, só esse mapinha aqui para a gente visualizar onde tudo aconteceu, né, como que era a disposição das coisas. Uhum, legal, obrigado, Mara. É melhor ainda a gente ir lá, né? Não é? Ah, eu quero muito ir. Ai, que vontade de ir. Minha irmã foi o ano passado e visitou todos os lugares que Jesus passou. E é maravilhoso, né? Então vamos lá. Então a gente vê agora aqui a negação de Pedro, né? Então, nessa passagem, Jesus ele prediz que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. E mesmo sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro cedeu à pressão e negou conhecer Jesus. Então, nós devemos, a reflexão que fica aí é que nós devemos estar atentos, né, às tentações, às pressões que podem nos levar a negar ou comprometer a nossa fé. Devemos buscar a força, né, coragem em Deus para permanecer firme em nossa identidade, né, como seguidor de Jesus, né, mesmo quando enfrentamos adversidades. Por quê? Porque às vezes a nossa fé, ela é provada, né? Então, em todo momento a gente é provado. Então, é aqui que a gente deve realmente lembrar, né, de Jesus, né? E, assim como Pedro, né, também nós somos propensos a falhar e a negar Jesus em diferentes áreas das nossas vidas, né? E, no entanto, podemos encontrar conforto, esperança, né? Na oração, na intercessão de Jesus, né? Nós devemos reconhecer que nós somos fracos, né? E buscar essa força em Deus e cultivar esse relacionamento, né? Íntimo com Ele através da oração, né? Então, Jesus, ele advertiu Pedro, né? Sobre a sua negação futura. Mas ele também o encorajou, mostrando que orou por ele. Então, a gente vê aqui, né? Como nós somos fracos, né? Como podemos falhar. Podemos negar Jesus. Pedro, ele estava ali do lado de Jesus. Imagine aí, um discípulo que viu tanta coisa ao lado de Jesus. E na hora que Jesus falou que ele não iria negar, ele falou: Não, mestre, jamais te negarei, né? Ainda que todos te abandonem, né? Ele até recitou um versículo da Bíblia. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Mas Jesus respondeu: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E essa passagem aí, né, é realmente como a gente reconhece que somos fracos, né, que devemos reconhecer as nossas fraquezas e buscar força em Jesus, né, e
cultivar o nosso relacionamento com Ele. Amém? Então vamos lá no oração do Getsemane agora. 4, oração no Getsemane, né? Nessa passagem, Jesus ele vai ao jardim do Getsemane para orar antes da sua prisão. E ele expressa ali a sua angústia e submissão à vontade de Deus, né? E mesmo diante do sofrimento iminente, né, Jesus coloca a vontade de Deus acima de tudo. Tanto que ele falou ali, Jesus, cadê aqui? Pai, Abba, Pai, tudo te é possível, mas se possível, afasta de mim este cálice, né? Então ele reconheceu ali, ó, ele pediu a Deus para afastar dele aquele sofrimento, né? Então, mas Jesus ele colocou a vontade de Deus acima de tudo. E a reflexão que fica aqui para nós é que devemos buscar a Deus, né, em oração, em momentos de dificuldades e lutas, e nós devemos aprender a confiar na sabedoria, na vontade de Deus, né, para nossas vidas, mesmo quando a gente enfrenta situações dolorosas, né? E a oração, ela é um meio de buscar a força e a direção de Deus em nossa jornada de fé. Então Jesus ele expressou aqui a sua angústia, né? Mas ele se submeteu à vontade de Deus. É bem forte isso aqui, né? Porque a gente vê que Jesus ele enfrentou ali uma agonia profunda, né? Ele levou os discípulos para orar no Getsemane e ele se entregou totalmente à vontade do Pai. E através dessa agonia de Jesus, nós aprendemos a importância também da entrega total e da submissão à vontade de Deus, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, nós devemos buscar força, né? Consolo na presença de Deus e confiar que Ele está no controle de tudo e que a sua vontade é perfeita e agradável, né? É difícil, né? Mas Jesus ali, ele era o próprio Deus, né? Então ele sentiu agonia, ele sentiu profunda tristeza. A Bíblia fala que ele estava numa depressão profunda e que ele suou gotas de sangue. Naquele momento ali no Getsemane, em oração ali, ele estava suando gotas de sangue, de aflição, né? De agonia profunda, de depressão. Então, se o Pai, né? Se o próprio Jesus ele sofreu, ele sentiu todas as nossas, tudo que a gente passou ali, tudo, ele estava agoniado porque ele sabia o que viria, né? E ele sabia que ele iria morrer na cruz, mas ele se manteve firme ali no propósito dele, né? E ele se entregou totalmente à vontade do Pai. Então é maravilhoso a gente saber, né? Que nós temos um Deus, que nós temos um Jesus maravilhoso que se entregou por nós, né? Que deu a sua vida ali no Calvário ali. Ele levou sobre si, né, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, ele gravou ali na cruz do Calvário. Porque naquele momento de agonia ali, ele estava ali levando tudo nosso, né? Ele estava sentindo ali todas as nossas dores. Tudo que a gente passa hoje, Jesus passou ali em dobro, né? Mas ele confiou, né? E ele se entregou totalmente à vontade do Pai. E aqui no 5 a gente vê a prisão de Jesus, né? Jesus, ele é traído e preso, né? Seus discípulos reagem de maneiras diferentes, né? Pedro tenta defendê-lo enquanto os outros fogem. Então, diante das adversidades e os desafios aqui das nossas vidas, nós devemos permanecer fiéis, né? A Jesus. Precisamos lembrar que Ele é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, buscar força, buscar coragem em sua presença. Devemos confiar aqui em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é o nosso defensor, o nosso guardião. Nessa passagem aqui também fala que Jesus ele foi traído por Judas, preso e levado perante o Sinédrio, né, para o julgamento.
E ele é falsamente acusado e insultado, né? Nós devemos estar preparados para enfrentar oposições também, né? O próprio Jesus ali, ele sofreu oposições, imagine nós, né? Então, aqui nessa passagem, Jesus ele foi traído, né? Ele foi preso, ele foi levado perante o sinédrio para o julgamento, né? Ele foi falsamente acusado e insultado. E aqui a reflexão que fica aqui para esse versículo aqui é que nós devemos estar preparados, né, para enfrentar a oposição e perseverar em nossa fé, mesmo quando somos injustamente acusados ou quando enfrentarmos situações difíceis. Então, assim como Jesus ele manteve sua paz, a sua dignidade durante seu julgamento, nós devemos confiar em Deus, lembrar que Ele é o nosso defensor, que Ele é o nosso defensor e justiça, né? E aqui, deixa eu ver aqui, Jesus diante do Sinédrio. Então, aqui, concluindo, né, o exemplo de Jesus nessa aflição, né? Durante o seu julgamento, Jesus ele enfrenta bastante insultos e abusos físicos, né? E mesmo diante de todo aquele sofrimento, ele permaneceu calmo, ele permaneceu fiel ao propósito dele, né? E a gente vê aqui como nós devemos, como aprendemos todos os dias com Jesus, né? E como esse exemplo de Jesus na aflição dele, nós aprendemos também com esse exemplo de Jesus como enfrentar a aflição. Que em momentos de adversidade, né, nós devemos confiar totalmente em Deus, né, e buscar essa paz interior e manter a nossa fé inabalável, né? Assim como Jesus, ele nesse momento de aflição aqui, nós devemos buscar também essa paz interior nos momentos mais difíceis das nossas vidas, né? Então essas foram algumas lições, né, que a gente estudou hoje nesse capítulo. E podemos extrair aqui nesse capítulo 14, e cada passagem, né, nos desafia a uma vida de adoração, né, sincera, né, compromisso com Deus, compromisso com a comunhão, compromisso com o relacionamento com Deus, né, e coragem também, né, enfrentar a pressão, confiança em Deus e nos momentos de dificuldade, de perseverança em nossa fé, mesmo diante das adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, né. Que possamos aplicar, né, essas lições em nossa vida diária, buscando viver de acordo com o exemplo que Jesus nos deu, né? De acordo com esse exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Redentor. Amém? Mais alguém querendo comentar? Ah, eu tenho mais um mapinha aqui legal para compartilhar aqui, que fala sobre esse trajeto aqui que Jesus fez, da prisão, o julgamento e a crucificação. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver se tá aparecendo. Uhum. Ó, então assim, aqui... Ai, saiu, né? Oh, meu Deus. Então aqui tem as numerações, ó. Então, o caminho de Jesus, desde a sua prisão até a crucificação. Então lá, ó, de acordo com uma possível harmonia dos relatos dos evangelhos, Judas levou após a refeição que eles fizeram ali da Páscoa, um contingente de soldados ao Getsemane para prender Jesus, que é lá no número 1, que é o jardim de Getsemane, que a gente até viu lá no outro mapinha, né? Lá no cantinho da direita tem esse número 1. De lá, Jesus foi levado a Anás, que é um local desconhecido, que o enviou a seu genro Caifás, o sumo sacerdote. E esse é lá no número 2, ó, lá no palácio do sumo sacerdote, lá mais perto ali do templo. E os líderes judeus, eles apelaram ao governante romano Pilatos para que fosse Jesus condenado à morte. E isso aconteceu lá no número 3, ó, Palácio de Herodes, o grande pretório. E Lucas registra que Pilatos enviou Jesus a Herodes
Isso lá no número 4. Então, eles foram lá depois ali para esse outro cantinho aqui. Interrogou Jesus e o enviou de volta a Pilatos, sem apresentar nenhuma sentença. E aí eles foram depois lá para o 5. Isso aconteceu no 5, esse interrogatório, né, que fizeram com Jesus. E por final, eles foram lá para o número 6, lá em cima, onde tem ali a cruz, né, que foi onde Pilatos enviou Jesus para ser crucificado em Gólgota. Gólgota. Isso mesmo, falei errado. Em Gólgota. Então, Gólgota era tipo era um campo, né? E ainda existe até hoje isso aí. Então, quando vai visitar lá, deve fazer esse trajetinho, né? Conhecer tudo lá pessoalmente, que legal. Muito bom. Mais alguém quer comentar? Pode concluir aí, seu Antônio, por favor. Bom dia, irmãs. Bom dia. Bom dia. É muito boa essa explanação que vocês fazem, gosto muito. Já é seu irmão que foi lá? Minha irmã teve lá o ano passado. Eu As vi. irmãs, na verdade, foram duas, né? Elas foram acho que umas 5 ou 6 com a pastora. E passaram lá uns dias lá, foi maravilhoso. E ela mandava as fotos de tudo, né? E eu daqui só babando. Mas é um propósito também, né? Um dia, Deus permitir, eu estarei lá também. Já ouvi falar que a gente vem de lá transformado. Elas saíram impactadas de lá, viu? Que bom. Que bom. Vamos orar, então. Amém. Pai, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é luz, ela é vida, ó Pai, e ela nos instrui a como servi-lo, dando o nosso melhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, em tudo que formos fazer, possamos dar o nosso melhor para o Senhor, ó Pai. Como vimos aí agora, Senhor, onde o frasco de alabastro foi quebrado, o Senhor foi ungido, e era o melhor que existia, o melhor que havia, Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, porque muitas das vezes nós nos esquecemos do Senhor, não temos tempo para o Senhor, ó Pai, não nos dedicamos, não damos o melhor de nós, não damos a primazia para o Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, e perdoa-nos, ó Senhor, e capacita-nos a entendermos, ó Pai, a importância de ter o Senhor em primeiro lugar em tudo que vamos fazer e realizar, ó Pai. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos, ajuda-nos a praticá-los, ó Senhor, e Pai, naquilo que nós não temos conseguido, fortaleça-nos, ó Senhor. Fortaleça-nos, ó Pai, aumenta, ó Pai, em nome de Jesus, a nossa fé. Ajuda-nos a estarmos na Tua presença com fidelidade e integridade, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, ó Pai amado, que naquilo que o Senhor for servido, Pai, atenda favoravelmente, ó Senhor, a cada uma das nossas petições, ó Senhor. Queremos Te suplicar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, ó Senhor, que eles entendam e compreendam que o único caminho que existe é estar firmado no Senhor, ó Pai. Não existe outro, Senhor. Não existe. Obrigado, Pai. Dá-nos um dia na Tua presença. Nós queremos Te agradecer por esses momentos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Glória a Deus.